Nos últimos vídeos nós temos falado aí sobre a questão da nova avaliação biopsicossocial e dos impactos que essa avaliação vai trazer para a vida de todas as pessoas com deficiência em todo o Brasil. Bom, a questão é que eu fui surpreendido por algumas pessoas que enviaram mensagens para mim perguntando o que era essa avaliação biopsicossocial, para que ela servia, qual era a finalidade dela, enfim, perguntas assim que para mim é surpresa, partiram não só de pessoas com deficiência, mas também de advogados, e inclusive uma autoridade me fez essa pergunta nos últimos dias. Curioso que a gente pensa que a gente está tratando de um assunto que as pessoas conhecem e que é uma coisa normal, mas a gente se engana às vezes porque talvez a avaliação biopsicossocial não seja assim um assunto tão conhecido das pessoas. Na última sexta-feira, por exemplo, eu fui dar um curso na UAB de Niterói e também fiz lá algumas perguntas para as pessoas, um teste, na verdade, uma brincadeira, em forma de brincadeira, para saber se as pessoas sabiam algumas coisas em relação à avaliação biopsicossocial. Eu também notei que a grande parte dos advogados que estavam ali não estão familiarizados com o assunto da maneira que deveriam estar, em se tratando de direito das pessoas com deficiência. Essa é a questão, ok? Então, o que eu vou fazer nesse vídeo hoje? Vou trazer para vocês o que é a avaliação biopsicossocial, qual é a finalidade dela, para que ela serve, e especialmente vou falar um pouco dessa nova avaliação biopsicossocial para as pessoas com deficiência em todo o Brasil, tá bom? Acompanhe até o final para você entender exatamente o que é e como que isso vai impactar a sua vida. Vamos lá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário e também em direito da pessoa com deficiência. Tenho uma deficiência auditiva já há muitos anos, sou um ativista da causa da pessoa com deficiência e esse canal aqui foi criado há alguns anos já com o objetivo de trazer para as pessoas com deficiência informação de qualidade, informação boa em relação às políticas públicas que existem hoje no Brasil em relação às pessoas com deficiência e aos seus direitos, ok? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, precisa entender um pouco mais sobre isso, se inscreva agora no nosso canal e aperta aí o sininho para receber as notificações de tudo que a gente tem feito por aqui. Okay. A primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, então, é fazer um breve histórico, vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhadinha, um breve histórico sobre a avaliação biopsicossocial, explicar para vocês como que surgiu essa história, como que isso começou, de onde que saiu e todos esses detalhes. Vamos lá. Na verdade, pessoal, a necessidade de se avaliar a deficiência de uma pessoa é algo que já vem desde a Constituição de 1988, quando se falou sobre a questão da aposentadoria e outros direitos da pessoa com deficiência. Evidentemente que antes da Constituição de 88 já se havia conversas nesse sentido, mas nada muito acertado, né? Então, a partir de 88 surge aí a necessidade, surgem algumas políticas públicas de maneira oficial, com a própria Constituição, e surge a necessidade de se fazer um controle, uma avaliação, para que as pessoas pudessem ser identificadas com deficiência ou não, para justamente terem acesso àquelas políticas públicas, àqueles direitos aos quais elas estavam ou estariam pleiteando a partir do momento que elas quisessem ou pudessem. Bom, e aí a gente tem aí, depois da Constituição, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 1993, a Lei 8.742, para ser mais preciso aqui para vocês, e na Lei Orgânica surge aí o benefício de prestação continuada, que é o famoso BPC da LOAS, né? Lá no BPC, no artigo do BPC, que está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, fica claro que existe a necessidade de uma perícia médica para poder avaliar se a pessoa com deficiência, né, no caso do LOAS, tanto a pessoa com deficiência quanto os idosos têm direito a esse benefício assistencial. No caso da pessoa com deficiência, é necessário passar por uma avaliação médica para confirmar se a pessoa tem realmente uma questão biomédica, né, em relação às funções do corpo e às estruturas do corpo, como também uma perícia social para averiguar a questão econômica e financeira, porque o benefício assistencial é para famílias ou pessoas que têm
estão na classificação de baixa renda. É isso que eu queria explicar. Então faz todo sentido lá na LOAS ter as duas perícias, né? Então marca bem essa informação agora que nós estamos trazendo aí para o benefício de prestação continuada. Nós temos a perícia médica e a perícia social, para que você depois não confunda a perícia social com a avaliação biopsicossocial. Tá legal? Muita gente faz essa confusão aí. Eu queria também mostrar para você que logo depois da LOAS, nós temos a Lei Complementar 142, que é a lei que regulamenta as aposentadorias da pessoa com deficiência no Brasil, que também vai mostrar a necessidade de haver uma avaliação da deficiência para poder as pessoas que têm interesse na aposentadoria terem acesso a esse benefício, terem acesso a esse direito. A Lei Complementar 142 é de 2013 e logo no início de 2014 é criado então a Portaria 001 de 2014, que é uma portaria interministerial de vários ministérios, Previdência, Economia, Saúde, que cria um instrumento, uma ferramenta que eu gosto de chamar, chamado IFBR, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Esse índice é composto por 41 questões, 41 perguntas, é um questionário que deve ser aplicado pelas perícias médicas e sociais para as pessoas que querem acessar algum direito nessa esfera de aposentadoria, BPC, na esfera da Previdência, né, e da assistência social. E que elas devem ser aplicadas para chegar-se à conclusão se a pessoa tem ou não uma deficiência e qual seria o grau dessa deficiência. Evidentemente que eu deveria aqui explicar essa questão com muito mais detalhe, porque é algo que é bastante complexo, mas o objetivo do vídeo de hoje é fazer uma explanação de modo genérico. Eu vou voltar num próximo vídeo fazendo uma explicação bem mais detalhada de tudo isso daqui. Na sequência da portaria que eu acabei de citar, nós temos em 2015 a edição da Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei máxima hoje que todas as pessoas com deficiência precisam conhecer. Ali estão todos os direitos, resumidamente falando, estão todos os direitos das pessoas com deficiência. No artigo 2º nós temos a definição do que é pessoa com deficiência, e no parágrafo 1º está ali explicando detalhadamente o que é essa avaliação biopsicossocial. Vou colocar aí na tela para você agora também, para você ter uma ideia. Bom, e a partir então da Lei Brasileira de Inclusão, ficou determinado que pelo prazo de 2 anos, a lei entra em vigor em janeiro de 2016 e então no prazo de 2 anos o governo federal deveria elaborar uma ferramenta nova para avaliação biopsicossocial. Qual que é a grande mudança então nesse momento, pessoal? Presta bem atenção nisso. Até início de 2016, nós sabemos que havia a elaboração da avaliação da deficiência das pessoas por um critério biomédico, na verdade. Ou seja, levava-se em consideração as questões médicas. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante. Tanto com a Constituição e depois com a Convenção Internacional da ONU, que traz a definição moderna de pessoa com deficiência, em 2007, e com o Decreto 6949 de 2009, que dá status constitucional para essa convenção internacional, status constitucional no Brasil, tá? E nós teríamos que, desde 2009, ter mudado, o Brasil deveria ter mudado o status, a condição dessa avaliação, olhando só o aspecto biomédico, para um olhar biopsicossocial, que é um tipo de olhar muito mais integral, muito mais completo da deficiência, porque além do aspecto biomédico, ela também deve avaliar o aspecto ambiental, social, pessoal da pessoa com deficiência. Eu vou explicar mais detalhadamente isso para você. Acontece que, como eu acabei de falar, a partir da LBI, janeiro de 16, o governo tinha 2 anos para elaborar essa ferramenta, ou seja, até janeiro de 18. O que não aconteceu. Na verdade, foram criados alguns grupos de trabalho, tanto pelo governo da presidente Dilma, depois no governo do presidente Temer, depois no governo do presidente Jair Bolsonaro, depois no governo atual do presidente Lula. Graças a Deus, nós temos, e aqui, quando eu falo graças a Deus, não vai nenhuma expressão ideológica politicamente falando. Tá? Eu falo graças a Deus porque terminou a angústia que nós esperávamos, quem trabalha nessa área esperava,
desde 2016, agora o grupo de trabalho que foi criado ano passado, 2023, entregou na data de ontem, 15 de julho de 2024, o projeto final lá na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que está acontecendo nesse momento, essa semana, lá em Brasília. Então esse projeto foi entregue, a gente está aguardando a publicação dele no site oficial do Ministério dos Direitos Humanos para trazer para vocês o projeto na íntegra, detalhadamente, com tudo que vai acontecer, como que vai acontecer, quando vai acontecer. Ok? Então, graças a Deus, o grupo de trabalho terminou o trabalho, entregou o projeto e nós vamos ter, a partir de agora, ok? Uma série de modificações para o acesso da pessoa com deficiência a todas as políticas públicas no Brasil em relação a essas pessoas. Em relação a todos os direitos, todos, qualquer direito que você pensar, em relação à pessoa com deficiência, será alterado daqui por diante, porque a pessoa com deficiência deverá ser submetida a essa avaliação. Qual pessoa com deficiência, André? Todas as pessoas com deficiência. Uma pergunta muito importante que muita gente tem feito para mim, e é muito importante que isso fique claro. Quem já tem acesso, quem já tem um benefício, quem já tem um direito, que já está usufruindo de um direito, vai precisar passar tudo de novo, vai precisar fazer tudo de novo? É claro que não, né, gente? Evidentemente que não. Estou falando agora daqui por diante, para as pessoas que ainda vão pleitear acesso às políticas públicas e direitos que elas precisam. Quem já tem, quem já alcançou, quem já usufrui, esquece, fica tranquilo, direito adquirido, ponto final. Ninguém vai perder nada, ninguém vai tirar nada, ninguém vai acontecer nada. Eu já publiquei aqui nesse canal, é só você voltar alguns vídeos aí, algumas impressões positivas e algumas preocupações com relação a como será o funcionamento dessa nova avaliação biopsicossocial. Então eu quero convidar você para dar uma olhadinha lá nesses vídeos, para você ter uma impressão um pouco mais ampliada de como que isso vai acontecer. Mas basicamente eu quero informar para você o seguinte: a avaliação biopsicossocial da deficiência é uma ferramenta que será utilizada daqui por diante, que vai olhar não só o CID, né, que é a Classificação Internacional da Doença, mas vai olhar também o CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades. E aí não vai olhar somente para o aspecto biomédico da pessoa, mas vai olhar acima de tudo, o que eu acho que é muito mais humano, muito mais justo e muito mais inclusivo. Por exemplo, vai olhar o aspecto pessoal, vai olhar o aspecto social, vai olhar o aspecto psicológico, vai olhar as atividades que essa pessoa está limitada por conta da deficiência, vai olhar tudo em volta dessa pessoa. Bom, é isso pelo menos o que o projeto está se propondo a fazer e que eu acredito muito que possa acontecer de verdade, porque assim já acontece em outros países que respeitam o direito da pessoa com deficiência de acordo com a Convenção Internacional da ONU de Nova York de 2007. E o Brasil é signatário dessa convenção, como eu acabei de dizer agora há pouco, e temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que também prevê a coisa nesse mesmo formato. Ou seja, até aqui as avaliações da deficiência estavam desalinhadas com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, não era possível que continuasse dessa forma, e agora nós temos uma nova avaliação biopsicossocial. Eu sei que você tem muitas dúvidas em relação a isso, eu quero responder as suas dúvidas. Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder todas elas. Beleza? Qualquer coisa que você precisar, além das dúvidas, está aí o nosso contato na tela para você poder fazer contato com a gente, que a gente tem o prazer de atender todo mundo de forma 100% digital. Vou deixar um vídeo aí no final desse vídeo agora para você entender como que funciona o nosso escritório. Mais uma vez eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final aí do vídeo. Vou também mostrar para você um livrinho que é nossa, Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, pela editora Juruá. Vou colocar aqui na descrição do vídeo como que você pode adquirir, e vou deixar um cupom também de desconto para você comprar o vídeo lá. Ok? Muito obrigado. Já ia esquecendo, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora, aperta o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo.